No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a palavra shy em inglês. Essa palavra aqui significa tímido ou envergonhado. Por exemplo, se eu falar assim, don't be shy, come and say hello. Não seja tímido, venha e diga oi. Don't be shy significa não seja tímido, come, venha, and say hello, e diga oi. Don't be shy, come and say hello. Não seja tímido, venha e diga oi. She was too shy to ask anyone for help. Ela era muito tímida para pedir ajuda para alguém. She was too shy. Ela era too shy. Ela era muito tímida to ask anyone for help. Para pedir ajuda para alguém. When I was a teenager, I was really shy. Quando eu era adolescente, eu era muito tímido. When I was a teenager, né? When I was a teenager significa quando eu era adolescente, I was really shy. Eu era muito tímido. Really shy, eu sei que essa palavra really, né, muita gente traduz como realmente, mas uma tradução mais precisa de really shy seria muito tímido. Porque quando a gente fala assim, I was really shy, o que a gente está querendo dizer é, eu era muito tímido. Por mais que really, a tradução bem literal seria realmente, a ideia expressa aqui com I was really shy, não é? Eu era realmente tímido. Até porque a gente não fala muito assim em português. Eu era muito tímido. Então, os americanos, em inglês norte-americano, usa-se esse really para dizer muito, né? Para dar uma ênfase ali no negócio. I was really shy. Eu era muito shy. Eu era muito tímido. E agora o que muita gente não sabe, porque essa palavra shy é uma palavra bem conhecida, mas normalmente assim, estudantes de inglês conhecem a palavra shy. E se você não conhecia, agora você acabou de conhecer. Mas existe também a palavra timid, que é tímido ou tímida. Só que essa palavra aqui não é muito usada. Normalmente para falar tímido ou envergonhado você vai usar shy. Mas saiba que, né, para fins de informação, de aprendizado, existe também a palavra timid. Por exemplo, se eu falar assim, she looked extremely timid. Ela parecia extremamente tímida. She looked, ela parecia extremely timid. Extremamente tímida. E agora, se eu trocar esse timid por shy, a frase vai ter o mesmo sentido. Se eu falar assim, she looked extremely shy, eu tô falando a mesma coisa. Ela parecia extremamente tímida. Então, shy é a mesma coisa que timid. Mas, para ser sincero, eu não lembro de ver essa palavra sendo usada. Eu aprendi essa palavra para fazer esse vídeo aqui, estava pesquisando, mas normalmente, pelo menos na minha lembrança de ler muito e ouvir muitas coisas em inglês, não lembro de quando eu vi a palavra timid sendo usada. Certeza que depois de fazer esse vídeo aqui eu vou começar a ver toda hora que acontece esse fenômeno, né? Você fala, nunca vi essa palavra, daí você aprende a palavra, no outro dia você vê ela, é um fenômeno que acontece. Vamos ver se vai acontecer com a palavra timid. Mas, de acordo aqui com a minha cabeça de 20 anos ensinando, estudando inglês, a palavra shy é bem mais comum e utilizada do que a palavra timid. Agora é muito interessante também, existem algumas expressões, alguns modos de utilizar a palavra shy que você tem que conhecer. Por exemplo, shy about ou shy of. Essas duas expressões aqui significam você ter medo de alguma coisa. Por exemplo, he's not shy about expressing his unique ideas. Ele não tem medo de expressar as suas ideias únicas. Shy about expressing, essa parte da frase, shy about expressing é expressar. Shy about expressing seria ter medo, né, de expressar. Então quando a gente fala he's not, tem o not, he's not shy about expressing, a gente está falando ele não tem medo de expressar his unique ideas, as suas ideias únicas. He's never shy of sharing his opinions. Ele nunca tem medo de compartilhar as suas opiniões. Sharing significa compartilhar. Shy of sharing significa ter medo de compartilhar. Então, quando a gente fala assim, he is never shy of sharing, a gente está falando never é o nunca, então he is never shy of sharing, ele nunca tem medo de compartilhar his opinions, as suas opiniões. Opiniões não suas, dele, né? His significa dele. Então, de novo, he's never shy of sharing his opinions. Ele nunca tem medo de compartilhar as suas, ou as opiniões dele, ou as suas opiniões no sentido das opiniões dele. Então, novamente, shy about, ou é a mesma coisa, tá? Shy about ou shy of significa ter medo
de alguma coisa, né? Ter medo de se expressar suas ideias, ter medo de expressar suas opiniões, ter medo de fazer alguma coisa. Shy about ou shy of. Agora, essa expressão shy of, essa segunda expressão, é interessante também que ela tem um outro sentido. Shy of também pode significar que algo está um pouco aquém ou um pouco abaixo do necessário. Por exemplo, the team is shy of the required number of players. O time está um pouco aquém ou um pouco abaixo do número necessário de jogadores. Então veja, the team é o time ou a equipe. The required number of players significa o número requerido ou necessário, né? Required, necessário. The required number of players é o número necessário de jogadores. Então quando a gente fala que o time ele está shy of o número necessário de jogadores, significa que ele está um pouco abaixo, um pouco aquém do número necessário. Né? Quase tem o número, mas não tem ainda, entendeu? Tá quase lá, né? Tá um pouco abaixo, um pouco aquém. Novamente, the team is shy of the required number of players. A equipe ou o time está um pouco aquém do número necessário de jogadores. Outro exemplo, para você entender bem, eu poderia dizer assim: the stadium is shy of its full capacity. O estádio está um pouco aquém da sua capacidade total. The stadium, o estádio, is shy of, está um pouco aquém, um pouco abaixo, está shy of its full capacity, a sua capacidade total. The stadium is shy of its full capacity. O estádio está um pouco abaixo ou um pouco aquém da sua capacidade total. E essa forma de falar shy of, com o sentido de um pouco aquém, um pouco abaixo, é bem comum, principalmente se você lê bastante inglês, não só lendo, vendo noticiários, né? É uma expressão comumente usada em inglês. Shy of, com o sentido de um pouco aquém, um pouco abaixo do total, do necessário e assim por diante. E por fim, para terminar este vídeo com chave de ouro, shy pode ser usado também como um sufixo para dizer que você tem medo de alguma coisa, né? A gente já viu lá o shy about, shy of, com o sentido de ter medo de algo. Mas, por exemplo, olha só, saca só. Se você pegar a palavra stage, coloca aqui, editor, na tela, stage. Stage significa palco, sabe quando você vai no palco fazer uma apresentação? Stage é o palco. E aí se você pegar o shy e colocar no final da palavra stage como um sufixo, e aí você formar uma nova palavra, que é a palavra stage shy significa ter medo de palco. Por exemplo, he is stage shy. Ele tem medo de palco. Ou seja, ele tem medo de subir no palco e se apresentar. Sabe assim, eu tenho medo, eu não quero dar uma palestra porque tem que subir lá, não quero me apresentar na apresentação da escola, não quero... Sabe quando você tem medo de ir no palco? Se você tem medo de ir no palco, você pode falar que você é, no caso assim, a estrutura seria essa, né? I am stage shy. Eu sou stage shy, ou seja, eu tenho medo de palco. No caso, o exemplo que eu dei aqui é ele, né? Ele é stage shy, ou seja, ele tem medo de palco. E esse sufixo shy a gente pode aplicar para outras palavras. Tem muita gente que tem medo de câmera, né? Tipo assim, fazer um vídeo na frente da câmera. Eu tenho medo de câmeras. Como é que a gente pode falar isso? A gente pode pegar a palavra camera e colocar o sufixo shy no final e falar camera shy. Seria ter medo de câmeras. E aí eu posso falar I am camera shy, né? Eu tenho medo de câmeras, não gosto que fiquem me filmando, sou camera shy. Então é um sufixo, e aí dá para colocar qualquer outra palavra aqui. Agora não sei de cabeça outras palavras que usam, mas é bem usado, é comum esse shy usado como um sufixo ali no final da palavra stage shy, que tem medo de palco, camera shy, ter medo de câmeras e assim por diante, né? Sufixo shy. Resumindo então o aprendizado do vídeo de hoje, a gente tem a palavra shy, que significa tímido ou envergonhado. A gente também tem um sinônimo dessa palavra, que é a palavra timid, que significa tímido, mas timid não é muito usado, em geral o mais usado em inglês é shy.
A gente tem também expressões com a palavra shy, como por exemplo, shy about ou shy of alguma coisa, que é no sentido de você ter medo de alguma coisa. Tem também a expressão shy of, igual a anterior, que é ter medo de, mas shy of também pode ser usado com o sentido de um pouco aquém, um pouco abaixo do necessário. Existe também esse shy of. E por fim, a gente tem o sufixo shy em palavras como, por exemplo, stage shy ou camera shy, para indicar que você tem medo de alguma coisa, né? Tem medo de câmeras, tem medo do palco e assim por diante, né? O shy vira um sufixo que forma outras palavras. Bom, pessoal, esse foi então o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, como sempre, e você quer aprender mais inglês comigo, lembre-se que você pode testar gratuitamente o meu curso de inglês, que é o curso de inglês Mário Vergara. Diferente de outros cursos do mercado, na maioria dos cursos você tem que ir lá pagar para depois ver se o curso é bom ou não. Aqui no curso de inglês Mário Vergara não é assim. Você pode entrar no curso de graça, acessar nossa plataforma online, assistir às aulas, ver o material, ver o método para decidir se você gosta ou se você não gosta. É um teste gratuito do curso para você ver se você gosta do curso de inglês Mário Vergara. Se você tem interesse em se tornar aluno e fazer esse teste gratuito do curso de inglês Mário Vergara hoje mesmo, eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo para vocês. E se por acaso você estiver vendo esse vídeo em outro lugar, no Instagram, no TikTok, no Facebook, se não tiver o link na descrição, se tiver descrição, eu coloco o link na descrição. Se o link não estiver na descrição, eu vou colocar no meu perfil. Então, se está vendo no Instagram, vai no meu perfil do Instagram que tem o link lá. Então, ou o link na descrição, ou no perfil, clica lá e se torna hoje mesmo aluno do curso de inglês Mário Vergara. Você pode ficar um mês inteiro estudando de graça no curso para ver se você gosta ou se você não gosta. E aí, se você gostar e depois quiser comprar o curso completo, aí você vai lá e faz o upgrade, compra o curso completo. Mas, como eu falei, não precisa pagar para ver se é bom. Não, você entra lá, você vê se é bom. Se você gostar, aí depois você pode comprar o curso completo. E como eu disse, pode ficar um mês inteiro estudando de graça. Então, pô, só isso já vale a pena. Link na descrição ou no meu perfil. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. Se você não é assinante do canal, assina o canal, dá um like no vídeo e até o próximo vídeo.